Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Agora sim a efetiva realização ali da resolução, aliás, da questão, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente entendeu no vídeo da aula passada como é que funciona isso na vida real. Agora a gente vai aplicar os conceitos e as fórmulas de física, tá? Pessoal, diz assim: um veículo de 1.000 quilos de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva de 50 metros de raio com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,6, né, adimensional, não tem dimensão isso aqui. A partir dessa situação, julgue os itens que se seguem, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, agora vamos lá. 38. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. Então, primeiro ponto, quanto vale a aceleração gravitacional? O texto me informou, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui significa que a velocidade aumenta 9,8 metros por segundo a cada 1 segundo, tá? Isso é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado, tá, pessoal? Então, 9,8 metros por segundo ao quadrado significa 9,8 metros por segundo a cada segundo. Aumenta ou diminui a velocidade a essa taxa, tá? Então, a pergunta foi bem clara. Ele quer saber se a aceleração centrípeta que o veículo está sujeito no movimento circular é superior à aceleração gravitacional. Como é que você tem que fazer isso? Não tem jeito. Aqui você vai ter que saber mesmo a fórmula de aceleração centrípeta, que é velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, tá? Então não tem como, velho. Você tem que saber mesmo a fórmula nesse caso. Então vamos por partes. Qual que é a velocidade que o veículo está sujeito? Ora, a única velocidade que tem aqui é essa. Então, realmente, a velocidade que ele está sujeito, ou seja, 54 km por hora. Tá? Qual é o raio da pista? 50 metros. Beleza? Bom, Felipe, então fácil. Jogo os 54 aqui, os 50 metros aqui e vou para a galera. Calma. Pessoal, antes de jogar qualquer número na fórmula, é preciso analisar a unidade de medida. Nesse caso está em metros e nesse caso está em quilômetros por hora. Tá? Pessoal, como a aceleração que eu tenho que comparar está em metros por segundo ao quadrado, eu não sou doido de transformar isso aqui para quilômetros, para ficar igualzinho aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou transformar os 54 km por hora para metros por segundo. É muito mais fácil, tá? E tem outro fator aqui também. Pessoal, quando vem assim 54 km por hora, 72 km por hora, 108, tá? 90, eu já bato o olho e já sei que eu vou ter que transformar. Por quê? Porque são números que quando você transforma para metros por segundo, dá um número inteiro. Ô Felipe, e como é que eu transformo? Bom, pessoal, de quilômetros por hora para metros por segundo, basta você pegar o valor que eu tenho lá em quilômetros por hora e dividi-lo por 3,6. Aí eu vou ter o valor em metros por segundo. Se é o contrário, eu faço o que? A operação inversa da divisão, multiplico. Então, eu pego o valor que eu tenho lá em metros por segundo, multiplico por 3,6 e aí eu vou ter o valor em quilômetros por hora. Ficou confuso? Vamos fazer a conta para você entender de verdade. Ó, então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. E aí é o seguinte, passando 54 km por hora para metros por segundo. Basta a gente fazer a divisão na cara dura. 54 km por hora dividido por 3,6. Aqui, pessoal, ó, corta o zero, ou corta a vírgula, acrescenta o zero. Tá? 54 dividido por 36 dá 1, né? 1 vezes 36, 36. 36 menos 54. Aí tem que passar esse cara para cá, 14, dá 8, aí 18, tá? 18. Aí desce o zero aqui, né? E aí a gente faz
vai dar 15, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver. 5 vezes 36 é 15, tá? 180, não sobra nenhum resto, então é 15 metros por segundo. Então, pessoal, 54 km por hora é a mesma coisa que 15 metros por segundo. Aí eu tô na pista, por quê? 15 metros por segundo e 50 metros de raio, tá tudo certinho. Então, aí sim eu posso utilizar, tá? Vamos apagar essa conta, não é uma necessidade mais dela. E aí vamos fazer conta agora, tá? Pessoal, aceleração centrípeta, então, vai ser velocidade tangencial ao quadrado, que a gente já achou que é 15, tá? Ao quadrado, dividido pelo raio, que é 50. Pessoal, dica, tá? Não só na física, mas também lá no raciocínio lógico. Transforma isso aqui para uma coisa dessa natureza aqui, ó. 15 vezes 15, tá? Dividido por 50. Por quê? Pessoal, 15 ao quadrado é a mesma coisa que 15 vezes 15. Isso aqui vai te simplificar, porque você não vai precisar fazer 15 vezes 15 dividido por 50, que vai te dar mais trabalho. Você já resolve, às vezes, simplificando a história, tá? Pessoal, dividindo esse cara por 5, tá? Dividindo esse cara aqui por 5 e esse cara aqui também por 5, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 vezes 15 dividido por 10, tá? 3 vezes 15 é quanto? 45. 45 por 10 é 4,5. Então, pessoal, a aceleração centrípeta desse veículo aliás, que esse veículo sofre é de 4,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos entender aqui a pergunta. A pergunta não, a afirmação, né? Porque CESP é certo e errado. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional? Não, errado. Então, a 38 está errado. Ele não está sujeito a uma aceleração centrípeta maior do que a gravitacional. A gravitacional é 9,8, então, se a aceleração centrípeta do carro é 4,5, está errado. Show de bola? Deu para entender? Bom, então agora vamos para as outras. Eu vou apagar aqui, mas já lembrar que a aceleração é 4,5, né, pessoal? Então, a aceleração foi 4,5. Show de bola? Agora vamos lá. 39. Se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8, então ele faria a curva com segurança sem derrapar. Essa, inclusive, foi uma das questões que eu achei mais complicadas. Por quê? Porque você tinha muita coisa para lembrar. Primeiro, se o veículo estivesse sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8, não é mais 4,5. Então, ele faria a curva em segurança sem derrapar? Pessoal, aqui você vai ter que usar o que ele te passou sobre atrito, tá? Derrapar, deslizar, sempre vai envolver a ideia de atrito, tá? E como é que funciona isso aqui? Pessoal, imagina o seguinte, o veículo, ele está querendo fazer a curva, correto? Então, o que tem que acontecer? Ele tem a força centrípeta, a gente já viu isso, tá? Ele tem a força centrípeta lá na explicação da questão. Ele tem a força centrípeta que puxa para o centro, ok? E a roda, ela não pode perder o contato com o solo. Então, eu vou ter uma força centrípeta aqui, tá? E eu também não posso perder o contato com o solo de maneira que eu saia pela tangente, tá? Então, além da força de atrito, eu vou ter o atrito além da força centrípeta, eu vou ter o atrito dos pneus com o solo, tá? Que é essa força aqui para cá. Show de bola? E aí a questão é o seguinte: para que o veículo não deslize, ou seja, que ele não saia pela tangente, a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta. Se a força centrípeta for menor, pessoal, ou seja, se a força centrípeta ganhar isso daqui, tá, o veículo pode, por exemplo, vir a não ter tração, não ter força de atrito suficiente e deslizar. Tá? Agora, se a força de atrito for maior, beleza, não tem problema não, porque a força de atrito é o que segura o veículo. Se ela for maior do que a força centrípeta, tá suave, tá show de bola. Agora, se a força centrípeta for maior, quer dizer que a força centrípeta vai ganhar. E aí o veículo vai derrapar, beleza? Então, ela não pode ter uma força de atrito menor do que a força centrípeta,
Show de bola? Nesse caso, o que a gente tem que calcular? Os dois, tanto a força centrípeta quanto a força de atrito, para saber se o veículo vai ou não deslizar. Show de bola? Então, vamos lá. Pessoal, como é que calcula a força centrípeta? Bom, a gente sabe que força resultante é má, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, como eu sei que a única força, né, nesse caso aqui, vamos dizer assim, nesse caso, tá, pessoal? Esquece a força de atrito. Esquece ela aqui, viu? Estou analisando só a força centrípeta. Como nesse caso eu tenho a massa e é um movimento circular, eu vou ter massa vezes aceleração centrípeta. Então, força centrípeta a gente calcula como? Pegando a massa e multiplicando pela aceleração centrípeta. Qual que é a aceleração centrípeta? A gente já calculou no exercício anterior. Então, força centrípeta é massa do veículo, que é 1.000 quilos, vezes a aceleração centrípeta. Quanto que é? Velocidade tangencial ao quadrado dividido por R, tá? Aqui eu consigo, inclusive, te explicar por que o veículo vai derrapar caso a velocidade seja alta demais. Por quê? Quanto maior a velocidade, mais força centrípeta eu tenho que ter para segurar o movimento, tá? E aí, no caso, quem que vai ser essa força centrípeta, basicamente? A força de atrito, né? Vai ser igual a essa força de atrito. E se essa força centrípeta é igual a de atrito e eu tiver pouca força de atrito, eu vou derrapar, beleza? Então, não se esqueça, a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta. Se eu tenho uma velocidade muito grande, eu vou ter que ter uma força centrípeta muito alta para segurar o movimento na circular. E quem que é essa força centrípeta, pessoal? Força de atrito. Então, eu não posso entrar numa curva muito rápido, porque senão eu não vou ter muita força para isso, ok? Então, pessoal, vamos lá. Força centrípeta vai ser de quanto? Vai ser de 1.000 vezes a velocidade, que é de 54. Não é 54, né, pessoal? É de quanto? É de 15, né? 15 ao quadrado, ou seja, 15 vezes 15, dividido pelo raio, que é 50. Corta esse zero com esse zero aqui, simplificando por 3 aqui, por 5, aliás, né? E por 5, eu vou ter o quê? Eu vou ter força centrípeta igual a 100 vezes 3 vezes 15, todo mundo dividido por 1, né? Então, 300 vezes 15, aí eu vou usar minha calculadorinha, obviamente, tá? Obviamente, para ficar mais de boa. Então, 100 vezes 3 vezes 15, 4.500. Então, a força centrípeta que está sujeita a esse veículo é igual a 4.500 newtons. Show de bola? Aí, pessoal, o que a gente tem que saber? Se essa força de atrito ela é pelo menos maior do que pelo menos igual a essa força centrípeta, ou se é pelo menos maior, para segurar o movimento, tá? Então, vamos calcular. Aí, para isso, eu vou apagar tudo aqui, para a gente não ficar doidão. E a gente vai aí analisar quanto que vai dar essa força centrípeta no final das contas. Aliás, essa força de atrito no final das contas, tá? Então, vai ser o seguinte, vamos lá. Força de atrito, a gente já viu como é que calcula, tá? Que é o quê? Força de atrito é a normal, que é igual ao peso, tá, pessoal? Nesses casos, vezes o coeficiente de atrito. Então, a força de atrito vai ser normal, que é igual ao peso. Quanto que é o peso do veículo? A gente já calculou, né? No exercício passado, 9.800 newtons. Como é que calcula? Massa vezes gravidade. Vezes o coeficiente de atrito, que é 0,6, tá? Aí, pessoal, para agilizar, tá? Não vou calcular fazendo a calculadora para agilizar nosso processo. Vezes 0,6, 5.880. Então, a força de atrito é igual a 5.880 newtons. A força de atrito ela é menor do que a força centrípeta? Não, porque a força centrípeta é quanto? 4.500. Então, a força de atrito, pessoal, é superior à força centrípeta. Quer dizer que a força que segura o objeto ela é maior do que a força que
é necessária para ter o movimento circular, tá? Então, se a força para ter o movimento circular é menor do que a força que segura ele não vai derrapar, tá? Então, se o veículo estivesse sujeito a aceleração de 4,8 metros por segundo ao quadrado, então ele faria a curva em segurança sem derrapar. Correto. Tá? A afirmação está correta. Tá? Se fosse aqui, pessoal, fosse atrito tivesse dado, por exemplo, 4.000, ele iria derrapar. Tá? Por quê? Porque para ele conseguir realizar o movimento, a força de atrito tem que ser no mínimo igual à força centrípeta. Se for menor, eu não vou ter atrito suficiente, eu vou perder a força centrípeta, que é o que segura o movimento circular, e eu vou sair derrapando. Show de bola? Beleza? 40. Pessoal, a 40 ela já é de um assunto diferente daquele que a gente tratou no exercício anterior, na ambientação do exercício, tá? Ele vira e fala assim: considere que o veículo colida com outro veículo, mas o sistema permaneça isolado, ou seja, não haja troca de matéria com o meio externo, nem existam forças externas agindo sobre ele. Nesse caso, segundo a lei da conservação de quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos dois veículos antes e após a colisão permanece constante. Pessoal, isso aqui é igual um estelionatário, tá? Essa afirmação é igualzinha a de um estelionatário. O estelionatário faz o quê? Ele inventa um mundo de coisas para, às vezes, enganar você. E é a mesma coisa que essa questão faz. Na verdade, você só tinha que saber uma coisa aqui, tá? Em colisões, que é muito tranquila. Em colisões, a gente sabe dessa afirmação, já é sabido, que a quantidade de movimento do sistema antes e depois, ela se mantém, tá? Então, a dica aí para você sobre colisões: quantidade de movimento, que é o quê? Antes de qualquer colisão, é exatamente igual à quantidade de movimento depois, não importa o que aconteça. Óbvio, desde que não tenha uma força a mais, desde que eu não tenha um outro objeto a mais, essas quantidades vão ficar iguais. Agora, como o texto falou que está tudo bacaninha, não tem nada sobressaindo, aí eu vou ter quantidades de movimentos iguais, antes e depois. Beleza? Então, a quantidade de movimentos conserva? Sim, em qualquer colisão, tá, pessoal? Seja ela elástica, seja ela parcialmente inelástica, seja ela totalmente inelástica, a quantidade de movimento vai ser sempre conservada. O que não se conserva, que talvez ele tentou fazer essa confusão para você, para você que estudou pouco e leu, só gravou algumas coisas, o que não se conserva é a energia cinética, tá? Numa colisão inelástica, ok? Colisões perfeitamente elásticas. O que é uma colisão elástica, pessoal? É quando eu não tenho dano, tá, aos objetos. Então, pensa em duas bolas de sinuca. Duas bolas de sinuca, uma colidindo com a outra. Vai ter dano ao objeto? Não, então é colisão elástica, tá? Lembra de colisão elástica assim, ó, bateu, voltou, tá? Agora, quando eu tenho aderência de um objeto ao outro, eu tenho um dano irreparável no objeto, aí é colisão inelástica. Exemplo mais clássico de todos é a batida entre dois veículos, né? Dificilmente a batida entre dois veículos vai ser elástica. Por quê? Porque a batida entre dois veículos geralmente causa dano. E um veículo, ele, né, amassa o outro. Isso já é uma colisão inelástica, tá? O veículo vai aderir ao outro e tal. Nas colisões inelásticas, não há conservação de energia cinética, tá? Nas colisões elásticas, há conservação de energia cinética. Mas para a quantidade de movimento, não importa. A quantidade de movimento ela vai ser igual antes e depois. Show de bola? Bom, espero ter ajudado vocês. Então, primeiro, né, a soma da quantidade de movimento antes e depois permanece constante. Correto, tá? Permanece constante sim, tá? Então, espero ter ajudado vocês. Caso tenham alguma dúvida, postem aí nos comentários que eu vou tentar ajudar, vou auxiliar, tá? E mantenham os estudos, mantenham-se firme aí na batalha, na luta, que eu sei que é pesado, tá? Porque eu também estou nessa batalha junto com vocês, mas tenho certeza que vai dar certo, que no final tudo é válido e tudo funciona, tá? Você não está fazendo treinamento para o TAF à toa, você não está estudando à toa, cara, você vai conseguir o seu objetivo. É só se manter firme, tá? Constante,
que vai dar tudo certo no final. Tente não ficar ouvindo um monte de notícias sobre esse concurso, tá? Que ele está bem assim, né? Está bem nebuloso o que vai acontecer ainda, mas tentem focar nos estudos. Pensa o seguinte, pô, eu tenho que saber a matéria. Eu tenho que saber, por exemplo, a matéria de direito administrativo, eu tenho que saber a matéria de direito constitucional, eu tenho que saber a matéria de geopolítica para chegar bem na prova. E o que eu falei aqui para a física serve para todas as outras matérias. Não adianta você saber mais ou menos, tá, galera? Cara, você tem que saber bem a matéria para conseguir a aprovação. E, óbvio, você não vai conseguir ver todo o edital até a prova, não vai. Tá? A não ser que você já esteja aí há 2 anos, 1 ano estudando esse negócio. Mas para você que chegou tem pouco tempo, você não vai conseguir ver todo o edital bem, muito bem, com pouquíssimo tempo. Tá? Então, tentem focar naquelas coisas que vocês sabem que vocês conseguem tirar mais assunto, mais conteúdo para chegar na prova bem. Ok? Lembrem-se que todos estão trabalhando, todos estão correndo atrás, todos estão tendo dificuldade. Não tem, por exemplo, que no caso é 2.000 vagas, né? Não tem 2.000 gênios tentando a prova da PRF. Você vai ter lá nas 20 primeiras colocações aquela galera que é fora de série, nego gênio, nerd, inteligentaço e tal. Mas eu acredito que dos 50 para frente é a galera que está no trabalho, na labuta, que está tentando melhorar de vida e tentar conseguir aí essa aprovação. Mas esse concurso está tendo muita dificuldade, pessoal, porque tem pandemia, então muita gente não está podendo treinar, muita gente não está podendo correr atrás disso. Tem gente que está desempregada, então não está podendo pagar certas coisas. Cara, é uma infinidade de situações. Eu acredito, inclusive, que essa prova ela vai ter uma nota de corte, é uma crença minha, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas a nota de corte pode ser um pouco menor do que do último concurso. Alguns fatores me fazem acreditar nisso. O concurso de 2019 teve muito pouco tempo, teve muito tempo entre o último concurso e o concurso de 2019. Pega, por exemplo, o concurso da PRF, se eu não me engano, acho que teve em 2013. E ficou 7 não, né? Ficou quase 6 anos aí, 6 anos sem concurso, tá? Esse concurso agora tem basicamente 1 ano entre um concurso e outro. Tá? Então tem, vamos dizer assim, menos tempo. Nós tivemos menos tempo para preparação, apesar de que ele já tem sido ventilado há muito tempo. Tá? Tem esse aspecto da pandemia que vai atrapalhar. Esse concurso não é regionalizado, isso com certeza influencia no resultado, porque muita gente, eu tenho certeza disso, muita gente que fez o último concurso passou pela comodidade de estar no estado em que ela está mesmo. Às vezes ela estava tentando concurso, por exemplo, para outra área, mas ela já vinha num ritmo muito foda de estudo, e ela falou, não, vai ser aqui perto de casa, cara, eu vou fazer esse concurso. Acabou, porventura, passando em todas as fases e ficou. Né? E aí a nota de corte foi muito alta. Outra coisa, teve muitas anulações, né? A prova veio com muitas questões de CTB, que é uma matéria um pouco mais simples do que as outras. Então, eu acredito que essa nota de corte vai ser um pouco mais alta, analisando fundamentalmente a situação. Tá? Ah, Felipe, mas teve mais concorrente. Mas a gente tem mais vagas. Tá? Ah, mas eu não posso pensar assim. Cara, você tem que pensar naquilo que te motiva a estudar. Você não pode usar isso que eu falei para vocês para, tipo assim, descambar. Não vou estudar, deixa para lá, tá salvo, tá suave. Não. Os concursos hoje são extremamente profissionais. Mas utilize isso para você estudar, para você correr atrás, e eu tenho certeza que vai dar certo. Show de bola? Pessoal, abraço, até mais, valeu aí e continue estudando. Valeu!